Silvana Nagai, ela é enfermeira, mestre em enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista em fitoterapia pelo IBHE, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos, isso de São Paulo. Tem pós-graduação em Administração em Saúde Pública e Hospitalar pelo Centro São Camilo. E é coordenadora de conteúdo do curso de qualificação de plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica pela Fiocruz, Ministério da Saúde. Professora Silvana, muito bem-vinda para a gente começar o nosso bate-papo, para a gente falar desse assunto maravilhoso que é a fitoterapia, que assim, eu que sou uma enfermeira, né, com experiência de 33 anos na área hospitalar, e de repente ir trabalhando só com as tecnologias, né? E me vi encantada com o mundo dos fitoterápicos. Apesar de que a gente sabe que a fitoterapia nos acompanha desde os primórdios, né? Então, para a gente dar início a isso daí, nada mais do que a gente conversar por conceitos. O que é a fitoterapia, professora Silvana? Isso, acho que é uma nova tecnologia, não tão nova, né? Como você mesmo acabou de falar. Mas antes disso, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês, porque esse é um tema bastante caro para mim em termos de formação. Eu sou enfermeira, não sou estomaterapeuta, sou fitoterapeuta e optei por trabalhar com plantas medicinais desde a década de 80, logo depois de formada, e esse foi um caminho que eu percorri muitas vezes muito solitário, mas que agora a gente vê esse reconhecimento em termos de tecnologia. E é óbvio que a fitoterapia, vamos começar pelas definições, ela vem da palavra grego, que fitos significa planta, e terapeia, terapêutica. Então, é a terapêutica pela planta. E a fitoterapia utiliza plantas com seu poder medicinal para tratar as enfermidades e prevenir as enfermidades. É uma prática milenar, como você mesmo disse, e está presente em todas as culturas e sociedades no mundo. No Brasil, nós tivemos uma forte influência desde a época da colonização, uma influência da cultura indígena, da cultura africana e europeia. E nós temos plantas que foram trazidas pelos europeus e que se aclimataram melhor no sul do país e no sudeste. E as demais regiões, elas obedecem uma maior influência da cultura indígena e africana para a utilização dessas plantas medicinais. A etnobotânica é uma disciplina, vamos dizer assim, da botânica que estuda, né, e da farmacologia, a etnofarmacologia, a etnobotânica, que estudam a origem, né, dessas informações terapêuticas das plantas medicinais. Então, portanto, hoje nós temos uma segurança muito grande para trabalharmos com plantas medicinais. E eu ressalto aqui que nós temos reconhecidos pela OMS as medicinas chamadas tradicionais, que são medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, a própria medicina antroposófica, são sistemas médicos que trabalham dentro das suas várias terapêuticas com plantas medicinais. E a medicina tradicional chinesa há milênios, a medicina ayurvédica há 5.000 anos. Então, nós temos já sistemas médicos, o sistema médico ocidental, que é esse que nós trabalhamos, ele agora vem incentivando e reconhecendo a utilização das plantas medicinais como terapêutica. Graças a Deus, que coisa boa, coisa assim maravilhosa a gente ter esse reconhecimento, porque a gente já sabe que a indústria já usa os princípios ativos dos fitoterápicos, inclusive em tratamento de lesões.
Mas assim, Silvana, você poderia colocar para a gente assim os benefícios da escolha, assim, porque nós estamos assim, numa população que a gente está trabalhando, lidando com o tratamento de lesões. Porque a fitoterapia eu sei que é uma coisa bem ampla e usada num universo grande dentro do nosso organismo. Mas especificamente nas lesões cutâneas, quais os benefícios de escolhas dos fitoterápicos nas lesões? Quando indicar? Quando não utilizar um fitoterápico? Em princípio, vamos determinar o que é o fitoterápico. É fundamental que a gente tenha em mente, porque há ainda muita confusão em relação a isso. E o fitoterápico, ele é um produto obtido exclusivamente de matéria-prima vegetal. E segundo a definição de resoluções da Anvisa, esse produto ele tem que respeitar o fitocomplexo, ou seja, a planta como um todo, com a finalidade profilática, curativa, paliativa. E, na realidade, quando o fitocomplexo é um conjunto de substâncias que a própria planta elabora, né, no seu metabolismo primário, ou seja, para a evolução da própria planta, e no seu metabolismo secundário, que é a defesa que ela faz no meio ambiente. Então, essas substâncias, eles formam um conjunto dentro da planta. Então, esse é o fitocomplexo. Quando eu retiro, né, e os princípios ativos são as substâncias químicas produzidas, né, por essa planta. Quando eu retiro um princípio ativo, né, de uma planta e transformo em medicamento, ele já não é considerado um fitoterápico. Por isso, é importante que a gente fale isso, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão. Quando eu trabalho com fitoterapia, eu trabalho com produto exclusivamente de matéria-prima vegetal e fitocomplexo, a planta como um todo. Eu não trabalho, por exemplo, com uma substância que eu retiro, por exemplo, cava-cava. Eu retiro a cava-lactona e faço um medicamento. Eu faço um fitomedicamento. Né? Mas eu faço um fitofármaco. Ele é um fitofármaco, tá? Mas não um fitoterápico. Tá? Então, partindo daí, as vantagens, né, que você me pergunta sobre a utilização, os benefícios, né, das lesões, assim, eu trago experiências de mais de 20 anos na área, com experiência na fitoterapia, tanto em universidades como nos serviços públicos de saúde, e ele é um tratamento seguro, ele é eficaz, né? Ele traz respostas muito rápidas. Se você está trabalhando com fitoterápico, você já deve ter observado isso, né? Sei. Mesmo em feridas complexas, feridas crônicas, e mesmo em pacientes com comorbidades muito difíceis, nós conseguimos resultados importantes em cicatrização de feridas com fitoterápicos. Outra vantagem é que é muito baixo custo em relação às outras coberturas que existem no mercado. Né? Realmente já existem estudos de farmacoeconomia mostrando essas vantagens em termos de custo para a família, para o paciente. Traz poucos efeitos colaterais. A planta se adapta muito ao nosso organismo, né? Então, de forma que eles são muito seguros. E hoje, trabalhar com plantas que a qualidade, a eficácia, a segurança é uma coisa muito importante dentro dessa área. Certo? O que mais você me perguntou? Ah, sim, assim, quando a gente diz assim, como você colocou, então eu entendo que eu posso indicar com segurança fazer exclusivamente o tratamento com fitoterapia. Sim, aliás, uma das prerrogativas dentro do tratamento com fitoterapia, eu nunca associo outro tipo de coberturas ou outro tipos de medicamentos. Então, quando a gente trata a lesão, a gente vai do começo ao fim com fitoterápico. Eu posso utilizar vários fitoterápicos,
Na maioria, assim, quando as feridas são muito complexas, às vezes a gente chega a usar até 6 fitoterápicos tópicos. Um pouco mais, depende. Isso tudo vai depender muito desse olhar clínico, daquilo que você precisa corrigir nesse processo de cicatrização, de inflamação, e aí a gente vai, na realidade, olhando e aplicando os fitoterápicos. Às vezes, em algumas feridas, você usa até 2 fitoterápicos, 3, dependendo das regiões onde você tem que trabalhar. Aí você trabalha com eles associadas numa formulação ou trabalha de uma forma separada por período? Eu normalmente trabalho separados. Dificilmente eu faço uma associação. E aí vem outro contexto, né? Porque os fitoterápicos podem ser simples quando eu utilizo uma planta só. Né? E compostos quando eu utilizo 2 ou 3 plantas, não há problema nenhum de se fazer isso, né? A gente tem aqui a E aqui, Vanessa, que está falando assim, viu, Silvana? Fechei uma úlcera venosa de 10 anos em 1 mês e 15 dias com fitoterapia. Olha que coisa maravilhosa. exatamente, e já vi muito isso. É? Então, às vezes a gente diz assim, são aquelas feridas complexas, difíceis. Normalmente é o que aparece para nós. É aquilo que não deu resultado, ou que está se insistindo há meses, ou mesmo anos, e você não consegue fechar. E é muito rápido mesmo. A Vanessa deve ter ficado. A Silvana, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto, é que eu acho que falhou um pouquinho. Há uma coisa que eu acho que sempre deixou muito curiosa, antes de eu entrar nesse universo e de conhecer a fitoterapia, eu acho que como muitas colegas devem ficar imaginando, como é que é essa forma de utilização? Porque a gente tem um país imenso, um país continental. É in natura? É formulação magistral? Como é que isso acontece? Olha, na realidade, nós temos especificações dentro da área de farmácia que nos auxilia muito, né? Nessa parte de elaboração de formas farmacêuticas e de preparação desse fitoterápico. Essa legislação, ela é criada, né, pela Anvisa, de uma forma muito segura. Depois eu vou falar um pouquinho desses documentos que nós temos no país, ou seja, que orientam os profissionais de farmácia a elaborarem corretamente. Nós temos formulários de fitoterápicos dentro da farmacopeia brasileira que explicam exatamente como tem que se fazer com o fitoterápico que você prescreve. Se você a prescrição magistral é aquela prescrição realizada pelo fitoterapeuta ou profissional que já conhece o fitoterápico e ele estipula posologia, ele estipula a quantidade que ele quer daquele fitoterápico, ele estipula que tipo, no fitoterápico tópico, normalmente nós trabalhamos com gel, base gel ou base creme, onde você incorpora os extratos da planta, glicólico, glicerinado, enfim. E aí, esse obedece, né? As farmácias obedecem a tipos de formulações já estabelecidas pela Anvisa na parte de segurança e para trabalhar essa questão farmacotécnica. Então, eu posso utilizar a droga vegetal para, por exemplo, limpeza de feridas ou mesmo tratamentos, a gente já tem pesquisas nesse caminho. Com planta in natura ou a droga vegetal, que é a planta seca. A droga vegetal é a planta seca. A in natura é a planta que você vai, corta naquele momento, retira do horto e utiliza. Né? Então, nós somos um país continental e nós temos assim um programa que foi instituído e também foi oficializado pelo Ministério da Saúde, que é o programa Farmácias Vivas, né? Que nós temos alguns distribuídos no país com muita eficiência. Então, a farmácia viva tipo 1, onde só tem os hortos de plantas medicinais, eles dispensam
as plantas in naturas. E aí nós temos, assim, vários exemplos, né, de como utilizar uma planta in natura. Então, normalmente, para casos muito mais simples, né, não há como eu utilizar, por exemplo, uma babosa dentro de um hospital, né? Difícil, né? Mas, por exemplo, na comunidade, como as farmácias vivas elas compõem, né, muito próximas às unidades básicas de saúde, elas são montadas e tem sempre farmacêuticos que orientam, técnicos agrícolas, enfim, ela tem todo um protocolo para ser trabalhada. Então, essa planta, ela pode ser ofertada e normalmente isso é muito importante na comunidade. Você entra dentro de um contexto de conhecimento, né, da população e ensinar a usar essas plantas medicinais. Em feridas, quando a gente trata feridas, né, nas casas, que o paciente tem condição, o usuário tem condição, você pode utilizar a droga vegetal. Então, você faz o chá, né, através da infusão ou da decocção, dependendo da planta, para você fazer a lavagem desta ferida. Então, numa água de fervura, né, coada. Então, isso é possível sim. E tem centros de saúde que já trabalham com isso também, utilizando a lavagem de feridas. Quando você tocou nesse assunto, Silvana, acho interessante que uma coisa que me chamou a atenção, porque eu tinha a ideia que os chás, né? Tanto eu trabalhei na instituição hospitalar e às vezes as pessoas chegavam lá com o chá de saquinho, né? E aí eu fui descobrir que os chás de saquinho são recreativos, que na realidade não tem. Me foi colocado essa observação. E o que é que você tem alguma coisa a colocar sobre isso? Depende muito você tem que ter uma certificação desse produto, né? Se naquele saquinho existe aquele tipo de planta mesmo, né? Mas o problema não é nem esse, o problema é a quantidade, né? Então aí você tem, normalmente num saquinho você tem 1 grama e às vezes você usa mais, entendeu? Então, eu vejo mais com esse tipo de situação. Mas não é uma coisa que a gente deva desprezar, não. Porque a fitoterapia, ela é uma prática integrativa. E como prática integrativa, nós trabalhamos com outro conceito de cuidar. Um cuidar mais integrativo, né? Envolvendo a pessoa como um todo, trazendo, né, esse usuário e esse cliente como coparticipação, né, nesse tratamento. Porque você sabe que tudo isso em tratamento de feridas e de lesões é um fator complicador. Você não adianta, né? Você precisa da família, você precisa eleger um cuidador, né? Porque se ele está em casa, você vai ensinar a fazer esse curativo, você vai ensinar a usar essa planta adequadamente, né? Então, esse é um formato que envolve esse tipo de cuidado. E, para mim, a utilização do chá, que é a droga vegetal e que ela é liberada como prescrição livre, é muito interessante. Né? Então, por exemplo, na grande maioria das vezes nós encontramos pessoas que têm uma ferida há 10 anos, é uma pessoa ansiosa, ela já aprendeu a viver com aquilo, é necessário que muitas vezes a gente trate dessa ansiedade. Então, você inclui, por exemplo, um chá de melissa, que é ansiolítico. Entendeu? E aí, adequadamente, né, na maneira correta da posologia, você percebe efetivamente que ele se sente melhor, ele dorme melhor. Então, a fitoterapia promove isso. E a fitoterapia in natura, né, como muitas cidades têm hortos de plantas medicinais ao lado de centros de saúde, de unidades básicas de saúde, e você percebe que isso é uma coisa muito importante, porque você vai ensinando, né, essa população a trabalhar. Nas farmácias vivas, por exemplo, uma coisa que eles fazem na farmácia Viva 1 é o pincel de babosa.
Então, eles cortam a aloe vera, que é aquela folha grande da babosa, né? Você precisa saber que para você usar a babosa, você tem que deixá-la meia hora, né? Te retirando aquela substância tóxica que sai, né? Que é uma substância amarela. E aí você retira essa substância amarela, corta, lava depois de meia hora, retira a casca e com uma parte da planta você faz como se fosse um cabo, você deixa a casca e o pincel que você pode efetivamente passar. Ela é um hidratante excelente, né, que pode ser utilizada para neuropatias, para você prevenir neuropatias, né, diabéticas, enfim. Dá para a gente utilizar em queimaduras leves, né, de primeiro grau. Então, esse é uma forma de utilizar a planta in natura. Coisa muito boa. Agora me conta, Silvana, como é que o enfermeiro, né, o que que ele pode, para ele, o que que ele precisa, quais são os pré-requisitos que ele precisa ter para incorporar este recurso da fitoterapia em sua prática clínica? A fitoterapia é um método terapêutico. Portanto, nós não precisamos ter medo dele, né? E aí eu acho que nós temos, em primeiro lugar, a fitoterapia não é especialidade médica, existem alguns fitoterápicos, sim, quando são utilizados para o sistema nervoso central, e aí sim é de exclusividade médica por conta das interações medicamentosas que eles podem causar. Mas, no tratamento de feridas, eu vejo que primeiro as nossas resoluções, né? Nós estamos amparados, Resolução Corém 581 de 2018, quando você admite os títulos, né, de pós-graduação, ou seja, o enfermeiro precisa se formar, se habilitar, né, para exercer a fitoterapia, a resolução 271 de 2002, que abre o contexto da enfermagem na consulta, na prescrição de medicamentos e requisição de exames dentro da área de saúde pública, dos programas, né, de protocolos estabelecidos, e num segundo momento, é o estudo mesmo. Eu acho que é o interesse, né? Que nós temos, é uma ampliação do processo de cuidar, eu vejo isso comigo, né? Apesar que eu desconheço a área de coberturas que existem, porque não é a minha prática, né? Se eu for avaliar uma lesão, eu vou estar com os olhos efetivamente voltadas à tecnologia da planta medicinal e do fitoterápico. Então, eu acho que a formação em fitoterapia é fundamental, né? Porque ela lhe traz um arcabouço de conhecimento nas áreas de botânica, na área de farmacologia, das interações e das aplicações desses diversos fitoterápicos nos diversos sistemas, né, que a gente pode utilizar, fisiológicos, enfim. E sobre isso, eu fui coordenadora de conteúdo do curso de qualificação em fitoterapia para profissionais de saúde, da atenção primária à saúde, da atenção básica. E nesse curso, nós elaboramos um conteúdo muito interessante. E quem quiser acessar, ou pelo menos dar uma olhada, vai dar uma ideia, né, do que é a formação em fitoterapia, né? Ele é apresentado dentro dos cursos das práticas integrativas e complementares no Ministério da Saúde. É um acesso livre e é muito interessante. Então, a formação eu acho importante, o interesse, porque nós sabemos que hoje muitas cidades brasileiras já têm protocolos, já têm programas de fitoterapia, né? E para você começar a trabalhar com fitoterapia em lesão, não é necessário. Às vezes as pessoas acham, porque eu tenho um número de plantas imensos, um arcabouço enorme de plantas medicinais para eu trabalhar. Eu começo com aquelas que eu tenho mais em contato com a minha região, falando de Brasil, né? O que são mais fáceis de eu adquirir. Eu introduzo, né, na minha prática gradativamente
Então, eu faço um elenco de plantas, de 15, 20 plantas que eu posso utilizar, né? E vou vendo os resultados e a minha experiência clínica, obviamente, do profissional é algo que a gente vai adquirindo, né, com o tempo. Então, eu vejo que não vejo dificuldade da enfermagem adotar esse tipo de terapêutica. E, assim, em relação aos cuidados, uma das coisas que eu ressalto é que eu observo que na indústria farmacêutica as coberturas elas estão sendo cada vez mais direcionadas, né, para um tempo maior, né, com essas coberturas. A fitoterapia não. A fitoterapia ela necessita uma troca de curativos 2 vezes ao dia, né, com a limpeza e tudo mais, como a gente trabalha. Quando você coloca, Silvana, 2 vezes ao dia, é independente do fitoterápico? Independente do Duas, fitoterápico. 2 vezes ao dia. Sim. A gente já tem e já vivenciei, inclusive quando estava fazendo a pós, né? E revendo, que a gente já tem algumas coisas que estão assim marcadas, que as pessoas já usam. Que são, quais são elas? A calêndula, né? Sim. A camomila, o aloe vera, o barbatimão, né? São alguns produtos assim que nós temos assim um ouvido, né, maior em relação às plantas, mas a gente sabe que esse Brasilzão de meu Deus, eu entrei num grupo de fitoterapia, né, de prescrição de pessoas que ficam trocando, eles falam de plantas que eu nunca ouvi falar, né, que são, e eles colocam a experiência que essas plantas são maravilhosas, Sim. principalmente na região do Pará. Então, por isso que eu digo, quando nós, enfermeiros, optamos pela fitoterapia, nós vamos, em primeiro lugar, saber qual é a nossa região. O que eu tenho aqui que eu possa lançar mão, né? Para que eu possa efetivamente ter esse fitoterápico. Se bem que hoje você consegue esses extratos dentro das boas farmácias de fitoterapia, né? Mas, de repente, se você está dentro de um serviço público que tenha um elenco de fitoterápicos, eu sou da região de Campinas e trabalhei com alunos muito tempo na rede pública quando tinha o programa de fitoterapia e nós tínhamos uma botica que elaborava fitoterápicos, 6, 7 fitoterápicos tópicos para tratamento de feridas. Então você percebe, você tem sim, quando você você caminha por esse Brasil imenso, você tem muitas plantas e são boas, né? Isso é uma questão de você colocar naquele seu portfólio, é o que eu falo. Você elege, você elenca esse número de plantas que você vai trabalhar e vai se atualizando e vai vendo esse efeito, né? E óbvio que depois você vai incorporando outras. Quando eu fui para o Pará, que numa das vezes que eu estive com o grupo da Fiocruz, eu me encantei pela carapa guianensis, pela andiroba, e vi trabalhos interessantes. Era uma planta que eu não tinha usado ainda. Aí eu cheguei, assim, num primeiro momento, quando apareceu um caso, eu resolvi utilizar e vi que é uma planta incrível, né? O óleo de andiroba, aí a gente vai fazendo as formulações, né? As formas farmacêuticas de apresentação desse fitoterápico, e aí, assim, você percebe efetivamente que a riqueza, né, dessas plantas. Eu elenquei aqui 3 plantas que eu acho que, assim, todo mundo acho que deve conhecer, uma delas é a calêndula, a gente tem muito artigo científico sobre a calêndula. Eu acho que também, eu acho não, é óbvio, quando eu parto para trabalhar com fitoterápico, eu tenho sim que mergulhar no contexto do mundo das pesquisas, né? A fitoterapia, dentro das práticas integrativas, é a que maior número de pesquisas tem.
Então, ela é mundial, não é só a fitoterapia aqui no Brasil, se bem que nós temos excelentes pesquisadores nessa área aqui. Então, a gente observa que você vai em busca dessas informações e você encontra. Né? Então, nós estamos respaldados por pesquisas clínicas, não clínicas, in vivo, in vitro, enfim. Nós temos um arcabouço imenso. Uma outra planta que as pessoas devem conhecer, os profissionais que trabalham com isso devem conhecer, é o Symphytum officinalis, que é o confrei. Para você ter uma ideia, o confrei tem um composto químico, uma composição química, um princípio ativo que é a alantoína, que ele é pesquisado. Ele é o composto mais pesquisado dentro dessa planta desde a década de 50. Então, o confrei é uma planta altamente cicatrizante, anti-inflamatória. Ela tem um poder muito, muito bom para remodelar a cicatriz. É muito interessante. É uma planta extremamente poderosa. O uso tópico no Brasil, ela não é autorizada ao uso oral. Né? Que numa época houve essa divulgação, mas a Anvisa não permite. Outra planta interessante é a aloe vera. Que a aloe vera é uma planta riquíssima, né? Ela tem 75 constituintes químicos que foram identificados e acredita-se que os efeitos medicinais da aloe é em função das atividades biológicas de ação sinérgica desses princípios ativos. Então, ela é uma planta muito rica, ela dá resultados incríveis para a cicatrização, né? Tem muitas vitaminas que interferem na síntese de colágeno, zinco, né? Com a força têncil das cicatrizes, enzimas com ação analgésica, né? Que são as brandiquinases, e uma planta assim, muito utilizada e muito conhecida. Né? Então, é um regenerador de tecido fantástico. Ela promove migração de célula epitelial. Tudo isso que eu estou falando são coisas que já foram pesquisadas, né? Tem interações com receptores de fibroblastos, ela estimula o crescimento dos tecidos, enfim. Ela tem propriedades antibacterianas, então é uma planta muito completa e pode ser muito utilizada no tratamento de lesões. Olha, só aí você já me deu. Nós temos o quê? 4. Nós já temos 4 para começar a brincar. A calêndula, o confrei, a aloe vera e... Não, acho que foi mais alguma? Ah, tá. Faltou o barbatimão. O barbatimão, sim, é uma das plantas que foi selecionada para as plantas de importância no SUS, né? Ele é muito adstringente. Ele tem um fitoterápico, eu não sei se aquele, eu não conheço aquele medicamento à base de barbatimão que foi lançado. Fitoscar. Fitoscar. Eu vi uma aula de uma enfermeira lá do Sul, num dos congressos de feridas, e eu achei incrível o trabalho que ela fez com o barbatimão e a ação do barbatimão, né? É muito impressionante a ação rápida que ele tem também de cicatrização, né? É uma planta utilizada. Eu utilizo pouco o barbatimão, mas eu conheço muito dos efeitos dele. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Silvana? É que, assim, nós temos um leque de plantas que tem uma palavrinha mágica que a gente busca quando a gente lida com lesão. Anti-inflamatório e cicatrizante. Nesse contexto,
Aí fica a tua experiência, eu imagino que você vai me dizer isso, a tua expertise clínica, o teu uso e a resposta, porque o indivíduo é um ser, nem sempre o que a gente pode usar para um vai ter uma boa resposta como para o outro, né? É isso que a Sim, gente tem que procurar entender, né? sim. Na fitoterapia isso acontece. São ações, a gente chama de ações desejadas quando a gente trata de feridas, não é? E Isso. de anti-inflamatório, antimicrobiano, antifúngico, adstringente, cicatrizante, antiprurido, hidratante. Então, tudo isso você busca nos trabalhos e no conhecimento dos princípios ativos da planta, Hum. né? Então, por exemplo, né, a gente tem uso de plantas medicinais, por exemplo, para os biofilmes, né, que é uma coisa difícil, 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 certo? Mas nós já temos trabalhos de plantas que dão ótimos resultados, né? Então, melaleuca, né? A aroeira do sertão, que é uma planta do Nordeste, né? Miracrodrum, que é muito conhecida no Nordeste, a copaíba. Então, assim, Adoro Copaíba. trabalha muito, já tem estudos com que ela efetivamente atua em enterococos. A lípia origanoides, que é o alecrim-pimenta, também utilizado aí no Nordeste, é uma planta nordestina, tem ações em Klebsiella, só para você ter uma ideia, né? Pseudomonas. Então, veja, eu já tive experiências com plantas que são antimicrobianas, antifúngicas, com ação muito interessante e rápida em biofilme, né? Com casos de que foi me mandado por médico vascular, entendeu? Que já não conseguia mais debelar aquela contaminação. Então, a gente sabe que realmente tem efeitos, né? Assim, a gente pode utilizar. Eu estou trazendo algumas coisas aqui. Por exemplo, para úlceras venosas, nós falamos da Calendula officinalis, né? A aloe vera pode ser utilizada. Outra planta aqui no sul, que veio da Europa, a Amamelis virginiana, né? O Amamelis. A Caseara silvestre, que é a guaçatonga, também uma planta com muita ação cicatrizante. Ela é uma antifúngica poderosa, inclusive para casos de herpes. A Rosmarina officinalis, que é o alecrim, que a gente pode utilizar. Então, são plantas com ação hidratante, cicatrizante, antimicrobiana, anti-inflamatória, entende? É claro que a clínica vai te trazer essas respostas. Foi como a enfermeira falou, eu tratei 1 mês e meio e de repente fechou, né? De repente não. São ações extremamente poderosas de interação com o organismo humano e a gente percebe mesmo. É muito rápido. É muito rápido, né? Então, por exemplo, lesão por pressão, o que a gente utiliza? Né? Utiliza o babatimão, né? Que ele tem respostas muito boas, depende, é óbvio, né? Todas essas lesões, elas têm que ser vistas dentro de um contexto, né, clínico, de acordo com o momento da cicatrização, do processo de cicatrização, o que ela vai exigir naquele momento, e é onde você vai elencar uma planta ou outra, né? Mas nós podemos utilizar o Symphyton officinalis, o Confrei, o Androandrus avellanadae, que é o ipê roxo, que a gente usa entre casca, ele tem um poder de cicatrizante muito bom, né? A calêndula, novamente, a andiroba, que é a carapa, a guianense, a aloe vera, e aí a gente Ai, vai... ai, é fantástico, fantástico. Eu brinquei que alguém disse assim, Ilza, você aproveita. Eu disse assim, eu já tive minha live particular. Eu só fiquei 1 hora com Silvana
perguntando, e ela conversando, e eu perguntando, e eu perguntando, e eu perguntando. Então, assim, a gente vê que é um mundo de conhecimento. Mas, assim, para as pessoas que estão ouvindo, quando, até novamente, para a gente alertar que essas plantas, a gente vai conseguir os extratos, né? Os extratos glicólicos, as tinturas, né? Eu vi que você não falou muito do própolis. O própolis não é considerado um Não entra, não considera-se fitoterapia. não. Ele é considerado um produto biológico, né? Mas não natural, mas não fitoterápico. Ok. Então, para as pessoas saberem que a gente tem como, na formulação, você está agregando esses princípios, quem que tiver interesse, né, tem um livro da farmacopeia, inclusive com doses, concentrações, titulações, e quando eu disse a Silvana, que eu comentei com ela, que é interessante você ter uma farmacêutica para chamar de sua. Sim, eu acho assim que a farmácia já está bastante, vou dizer, a farmácia como contexto de conhecimento, né? Ela já está bastante preparada, porque ela precisa estar embasada, inclusive com legislações como laboratórios próprios, que tem que ser, o laboratório fitoterápico não pode ser o mesmo da manipulação de produtos químicos que ela eventualmente possa fazer, entendeu? Então, ela tem que obedecer legislação competente da Anvisa, né? E é muito importante que, obviamente, como fitoterapeuta, você vai atrás da procedência dessa planta. Então, eu normalmente converso sim com farmacêuticas e com proprietários de farmácia, vou lá, vejo, entendeu? Converso, porque quando você faz, por exemplo, quando você tem programas estabelecidos de fitoterapia dentro do município, é mais fácil, porque as plantas já estão elencadas e esse produto, obviamente, vem já, né, de um contexto seguro, né? Quando você está dentro do consultório, no atendimento, você precisa que tenha uma procedência importante. E isso é bem real, né? Porque às vezes eu pego lesões que vêm, não caminham. Eu estou observando, mas não é possível, né? Normalmente esse fitoterápico ele age dessa forma, a gente já espera uma reação. E aí você vai ver o fitoterápico. Então você precisa tomar cuidado com isso. Mas hoje eu acredito que nós já estamos bastante bem servidos, vamos dizer assim, né? Desse tipo de oferta de medicamento fitoterápico. A gente tem uma segurança bem grande, mas eu acho bom sim. Eu normalmente conheço para poder indicar várias farmácias, entendeu? Para saber que realmente aquela procedência, aquele extrato, né? Você pode Que confiar que você está realmente, vai ter um exato. resultado adequado na sua terapêutica que você está implementando, né? É, é. E Sônia, você podia falar um pouquinho para a gente essa política, como é que está o painel hoje atual, dessa política nacional de prática integrativa brasileira, com o que está, como está? A fitoterapia ela está dentro no Ministério da Saúde, por consequência, dentro do Sistema Único de Saúde, que busca a universalização, né, do direito à saúde do cidadão. Então, ali, e dentro dessas ações, eu tenho que viabilizar essa entrega desses medicamentos para a população, né? E, obviamente, a fitoterapia, ela se insere dentro desse contexto como uma estratégia inovadora. Mas eu acho que nós avançamos muito. A fitoterapia, ela está dentro do Ministério da Saúde já como terapêutica desde 1988. Ela já foi incluída, né, como uma prática terapêutica. Agora, a gestão, a regulação, a dispensação, né, dessas plantas medicinais fitoterápicos
adquiridos de forma industrializada, de forma in natura, de forma de droga vegetal, de forma industrializada, manipulada, né, fitoterápicos, pelo Sistema Único de Saúde, ou nas farmácias vivas, elas são coordenadas pela assistência farmacêutica, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que nós já temos no nosso país desde 2006, né? E juntamente com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, essas políticas basicamente nasceram juntas, né? Obviamente, o país adotou, né? Como a fitoterapia já estava inserida dentro do Ministério desde 88, nós já tínhamos programas de fitoterapias no país, né? Antes mesmo dessas políticas nascerem, né? Então, nós temos assim um cuidado muito importante. Eu acho que nós estamos muito bem embasados sob o ponto de vista político, né, com respaldo para trabalhar com segurança, com eficácia, com a fitoterapia. A, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no Sistema Único de Saúde já conta com 12 medicamentos fitoterápicos, né? E aí nós temos, por exemplo, a aroeira, né, que é usada para a babosa, que é usada no tratamento de lesões. Então, veja, nós estamos avançando, né? E a Política Nacional de Práticas Integrativas e o Programa Nacional de Plantas Medicinais são o programa e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos são os grandes referenciais aí para que os estados e municípios formulem as suas práticas de diretrizes para introduzir plantas medicinais e fitoterápicos na atenção primária, no Sistema Único de Saúde. Então, esses documentos, para quem trabalha com isso, é fundamental que se conheça, né? Porque eles são muito bem elaborados e estabelecidos. O que mais que eu separei? O estado e o município é que adota o programa que ele melhor ache que seja em conformidade com as políticas vigentes, nos diferentes níveis de complexidade, de acordo com as necessidades. Então, farmácias vivas, hortos, né? Aqui em Campinas nós tínhamos a Botica da Família, que ela fazia a dispensação dos fitoterápicos, ou o município faz a compra desses fitoterápicos, né, de uma forma de licitação, enfim. E a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do Sistema Único de Saúde, que é o RENISUS, é um outro documento que se baseia numa orientação da OMS para a avaliação de monografias de plantas medicinais. Nós temos esse documento, ele chama RENISUS, e ele conta com 71 espécies vegetais, né? Com os avanços de etapas da cadeia produtiva, geração de produtos de interesse ao SUS, enfim. O RENISUS, ele traz, né, as monografias de 71 plantas medicinais. Eles vão aumentando à medida, né, que a gente vai caminhando com a fitoterapia. E eu acho que uma das coisas mais importantes e que às vezes as pessoas não sabem é que nós temos a farmacopeia brasileira, né, que é o código oficial, né, farmacêutico do nosso país. Isso é muito importante, né? Ela é linda, ela é elaborada por um grupo de técnicos, né, com coordenação de pesquisadores, enfim, tudo que se encontra dentro de pesquisa, de documentos oficiais, né? Toda a orientação
que é estabelecido pela área de farmácia, critérios de qualidade dos medicamentos, uso, tanto manipulados quanto industrializados. Ela traz um conjunto de normas, de monografias, né, de farmacoquímicos que abrangem todo o território nacional, né? E um dos compêndios da farmacopeia brasileira é o formulário de fitoterápicos. É um dos compêndios. Nesse formulário estão contidas as informações da forma correta do preparo desses medicamentos, entende? São as formulações oficinais que a gente chama, né? De uso consagrado, de uso tradicional, enfim. Essas formulações, elas dizem respeito às espécies vegetais e às formas farmacêuticas que você vai poder utilizar essas plantas. É muito interessante, né? A última atualização foi em 2016, Silvana? 2016. Mais atual. Eu acessei de 2016, eu baixei para dar uma olhada. O elemento fitoterápico, que é outro compêndio, que são as monografias referentes ao uso terapêutico dessas plantas medicinais, as características botânicas, o memento, se não me engano, é de 2018. Então, veja, e esses são instrumentos e são documentos que estão em livre acesso público. Então, o profissional que tem alguma dúvida ou que queira iniciar ampliar a sua clínica com o tratamento de fitoterápicos, pode começar por aí, né? Então, veja, nós seguimos efetivamente orientações da Organização Mundial da Saúde, né, sobre a elaboração das monografias de plantas, né? Há possibilidade, assim, eu não sei, deve ter algumas pessoas aqui que talvez já até fizeram isso. Você trabalha com estudo de caso, com aplicação de plantas medicinais na rede pública, e você pode compilar esse resultado e enviar, né, para a Anvisa e fazer a retroalimentação para que essa planta seja, né, introduzida, né, como referência. Quer dizer, tudo isso é possível, nós já estamos bem embasados, vamos dizer assim, nesse contexto. Outra questão são os protocolos. Várias cidades brasileiras já contam com protocolos de atuação baseado em evidências científicas, a gente sabe, condutas clínicas, os protocolos, eles são elaborados assim. E aí, que dão ênfase à fitoterapia. Então, nós já temos várias cidades brasileiras que têm os protocolos direcionados ao uso de plantas medicinais. Enfim, eu acho que nós estamos aqui falando de que fitoterapia nós estamos falando, né, na É uma fitoterapia que tem um estudo integrado, né, do emprego clínico das plantas medicinais e fitoterápicos com finalidade terapêutica, uma terapia alopática, né? Finalidade terapêutica, diagnóstica, profilática, baseada em evidência científica. Hoje não dá mais para a gente falar que bobagem, é coisa lá, sei lá do que, né, de crendice. Não, não é. Silvana, nós só temos apenas, acho que 3 ou 4 minutos. Nós falamos horrores. Deixa eu ver aqui. Não vi, não separei assim o pessoal. Eu acho que sua aula ou foi maravilhosa, porque só houve assim elogios e que pessoas dando aceninhos, né? E que assim a colocação da colega que trabalhou, e eu acho que a moderadora perguntou mais que todo mundo. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas. Mas foi muito bom estar aqui com você. Acho que é uma área que, assim, e eu só vou aproveitar, então, e contar para vocês, né, que nós estamos finalizando um curso no Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz, sobre fitoferidas, que a gente chama, né? Na realidade, é um curso de formação para profissionais na área de saúde, com a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento de feridas. Então, esse curso vai ser lançado em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Nós estamos finalizando. Eu sou coordenadora de conteúdo desse curso e contamos nesse curso com conteudistas fabulosos na área
né? Inclusive a Sobeste nos auxiliou para elaborar os conteúdos na área de feridas. Então, nós fizemos um trabalho bastante interessante e eu tenho a impressão que isso vai direcionar muito quem gosta da área, quem tem receio de iniciar, entendeu? Então, aí numa primeira etapa, nós elencamos toda a parte de conceitos e fundamentos na área de feridas, muito bem tratadas pelas conteudistas especialistas, estomaterapeutas, né? E depois, numa segunda etapa, nós trabalhamos a aplicação das plantas medicinais nas feridas. Então, nós elencamos aí 30 plantas medicinais com reconhecimento científico na área, trabalhamos com professores, pesquisadores nessa área, muito interessante. Introduzimos o contexto da aplicação na nutrição, que também a gente não falou, mas que é muito importante nessa área. Enfim, a gente está muito animado e eu acho que nós vamos ter bons resultados aí para que as Com pessoas... certeza, eu serei a primeira para estar participando disso. Te agradeço demais a presença. Vou ter que encerrar, tá? Sim. Agradecer as pessoas que estão aqui, para a gente não ter o cuidado, que senão a live cai, corta a gente. Isso. Obrigada. Foi um prazer enorme te conhecer, gente. Boa noite. Muito obrigada por ter participado, viu? Obrigada, viu? Obrigada a todos. Um abraço Beijo grande. Tchau.